Senhoras e senhores, para compor a mesa para a apresentação da palestra Programa Produtor de Água, convidamos o médico veterinário formado pela Universidade Federal de Viçosa, analista ambiental do IBAMA, especialista em recursos hídricos da Agência Nacional de Águas desde 2003, gestor de convênios da ANA, representante da ANA no programa Produtor de Água da cidade de Extrema, em Minas Gerais, na bacia do Ribeirão Ipiripau, no Distrito Federal, e na bacia dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, em São Paulo. Convidamos o senhor Rossini Ferreira Mato Sena. É um prazer muito grande para a gente poder apresentar para vocês, que são, digamos assim, a ponta, aqueles que vão implementar as ações, para a gente poder apresentar aqui o que é o Programa Produtor de Águas. Eu estou aqui em nome do presidente da Agência Nacional de Águas, que foi convidado para iniciar essa palestra, mas já tinha compromissos anteriores, me pediu para representá-lo aqui. O meu nome é Rossini Ferreira Mato Sena, eu sou especialista em recursos hídricos da ANA, e a gente vai falar aí nessa próxima hora. Eu vou tentar diminuir um pouco o tempo de apresentação para a gente ter mais tempo para responder as perguntas. A gente vai falar sobre esse Programa Produtor de Água. Muita gente aqui já ouviu falar, ou já quem teve oportunidade de ir em Nova York, né, que a água que se bebe em Nova York, ela não é uma água tratada. Ela é uma água que passa por um processo simples de filtração. Tá? E vocês imaginam que para os padrões norte-americanos é uma exigência muito grande para essa água se apresentar em uma qualidade suficiente para ser tomada por aquela população que tanto exige. Por que que essa água chega, por exemplo, se você vai no Central Park e abre uma torneira para tomar água ali, aquela água não foi tratada, ela foi filtrada. Por quê? Porque essa água saiu de algum lugar e passou por outros lugares que proporcionou, que teve a possibilidade de chegar até a casa, até o parque, em uma qualidade pronta para ser bebida. Aí eu vou voltar em São Paulo, Rio Tietê, um rio que corta a maior cidade brasileira, um rio imenso, caudaloso, quantidade de água significativa. São Paulo tira a água do Tietê para tratar, para filtrar e para servir a população? Não. Nem querendo, nem gastando milhões, ela não pode tratar a água de dentro da sua cidade para servir a população. Diferença grande, né? Pensando nisso, pensando em várias outras situações, a Agência Nacional de Águas criou o Programa Produtor de Água. O que é isso, Programa Produtor de Água? É um programa de pagamento por serviços ambientais, ou seja, é um programa que paga aos produtores rurais para que eles possam, aqueles produtores que se interessem, possam servir, possam oferecer à sociedade uma água em melhor e maior quantidade. Aí, vamos assim, na nossa apresentação, eu vou primeiro falar do Programa Produtor de Água, o que tem que ser feito, e depois, onde vocês vão buscar recursos e como vocês poderiam chegar, o município de vocês, a implantar um programa desse. Aí vamos falar aqui. É óbvio que lá em Nova York, esse produtor, para ele oferecer essa água em qualidade, ele tem que receber, é um país capitalista. Ou o produtor vai gastar o dinheiro dele para oferecer para a sociedade uma água de melhor qualidade? Não tem condição. Aqui no Brasil, como foi a política brasileira, digamos assim, de meio ambiente até hoje? Alguém cobrando, tem que fazer isso, tem que seguir o Código Florestal, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Se não fizer, multa. Não é assim? É a política que a gente chama de comando e controle, né? Funcionou? Não funcionou. Vocês viram aqui, eu fui do primeiro concurso do IBAMA. Então, assim, o que a gente mais fazia era multar. Por quê? Porque a legislação, ela fala, tem que fazer. Aí você vai lá,
99% das vezes não foi feito, você multa. E 99% das vezes também não se paga a multa. Né? Então cria-se aquele ciclo que está errado. Normalmente o produtor rural não tem condição de fazer, normalmente o município não tem condição de fiscalizar, e aí cria-se aquele ciclo vicioso que todo mundo sai perdendo. O Programa Produtor de Água ele tem uma outra vertente. Ele não é uma bolsa, ele é um programa de pagamento. Né? Então, um programa de pagamento tem que ter alguém querendo oferecer um serviço e alguém querendo pagar por esse serviço. Tá? Então, quem provém o serviço, recebe pelo serviço prestado. Essa é a ideia, a base do Programa Produtor de Água. Bom, aí, a primeira pergunta. O Brasil é um país extremamente rico em água. Extremamente rico. Né? É o país que detém as maiores reservas de água doce do mundo. Agora, veja só. Esse azul aqui, ó, é a quantidade de água, que a gente está chamando aqui de recurso hídrico. Tá? O marrom é a superfície da bacia, e o amarelo a população. Olha a região norte do Brasil. A quantidade, ele tem 68% da água brasileira, 45% da superfície, mas só 7% da população. Então, agora vamos na região sudeste, que nos interessa mais aqui. Tem 43% da população, mas tem só 6% da água. Então, nós somos um país extremamente rico em água, mas digamos assim, usando a nossa ignorância, uma água mal distribuída. Né? Deus nos deu muita água, mas distribuiu a população no lugar errado. Então, onde a gente tem a população que precisa da água, não tem a água. Isso é mais um motivo para a gente ter que cuidar da nossa água. Aí eu queria falar uma coisa aqui que, assim, ao longo desses anos de experiência, a gente vai aprendendo. Vai faltar água para se beber, gente? Não, não vai faltar, não. Vai faltar a água para a pessoa pobre. Vai faltar água para o pobre. Por quê? Porque a água vai ficar cada vez mais cara. Entendeu? Cada vez você precisa de tratar mais a água, cada vez você precisa de buscar ela mais longe. Né? Agora, digamos assim, infelizmente, o pobre vai sofrer mais. Mas o rico não, ele vai ter dinheiro para pagar. Se precisar, ele toma água mineral. Ele paga o dobro, né? Ele importa a água da geleira lá e descongela no lugar que ele bebe, como hoje já fazem os países do Golfo, né? Os países ricos em petróleo que não tem água, eles importam geleira e descongelam ela. Ou põe um navio para ir buscar a milhões de quilômetros de distância e traz a água potável. Então nós temos a obrigação de reverter esse processo, de fazer uma água de quantidade e qualidade para toda a população. E aí, cada um que está aqui tem uma obrigação que eu acho que a gente tem que ter isso sempre. Nós, cada um de nós aqui, vocês, secretários de Meio Ambiente, secretário de Agricultura, prefeito, nós temos a obrigação de deixar para nossas futuras gerações um meio ambiente melhor do que nós pegamos. Eu acho que a melhor herança que a gente pode deixar para a sociedade, para nossos filhos, é isso, é entregar para eles um meio ambiente melhor do que nós pegamos. E não adianta você falar assim, mudanças climáticas, painel da ONU, se no seu município você não implementa as ações. A ação de meio ambiente, a ação de conservação de água começa na sua casa. Tá? Você tem que pensar global, mas você tem que agir local, agir na sua casa, no seu município. E é uma oportunidade boa hoje aqui, a gente está aqui, ó, junto com o secretário de Obra e secretário de Meio Ambiente. Por quê? Nós vamos falar isso daqui a pouco. Às vezes o secretário de Obra está preocupado com a parte dele. E ao seu lado está um secretário de Meio Ambiente isolado dele. E às vezes o trabalho de um que é nobre prejudica o trabalho do outro. Né? Bom, vamos conversando. Veja só, quando a gente pega uma propriedade
nesse estilo, você vê uma propriedade bem coberta, com reserva, mata, a plantação bem adequada, o seu reservatório de água, as pastagens bem cuidadas. Isso aqui, isso é o que a gente quer, né? É o que a gente quer em toda propriedade. Uma propriedade que cuida bem do seu solo. Quem cuida bem do solo está cuidando bem da água. Solo, terra e água são inseparáveis. As principais ações que você faz para melhorar a qualidade e quantidade de água estão todas associadas a melhor cuidado que você tem com o solo, com a cobertura vegetal, com as obras que você implementa no solo para melhorar a absorção da água, para você diminuir o carreamento da erosão, o carreamento de sedimento, para você evitar que a terra vá ao rio. Então, quando se fala de água, você fala de solo, está junto, não tem jeito de separar. Eu pergunto para vocês, isso aqui, isso é uma foto. Bacana, né? Será que o indivíduo, digamos que, eu posso falar muito à vontade, porque eu sou produtor rural também. Então, o produtor rural, assim, ele é um sofredor, tá? Agora, ele tem que saber também que ele tem que fazer alguma coisa para o meio ambiente. Que o produtor rural, gente, ele é aquele que ele pensa em deixar a sua propriedade para o seu filho. O meu, por exemplo, a minha propriedade, o meu avô deixou para meu pai deixou para mim, e eu vou deixar para meus filhos. Agora eu pergunto, um produtor rural que entrega para o seu filho uma propriedade com essa situação, ele cumpriu o papel dele aqui na terra? Para mim, isso não é produtor rural. Isso não é produtor rural, entendeu? Cada um tem a obrigação de deixar a sua terra melhor do que ele pegou. E quando ele faz isso, ele está colaborando com água. Ele está melhorando a qualidade de água que vai ser bebida por alguém lá embaixo. Tá? Olha só essas vossorocas aqui, ó. Toda essa terra que perde aqui nessa erosão, olha a cor dessa água aqui, ó. Essa água está barrenta por quê? Porque ela recebe toda essa erosão que saiu dessas vossorocas. Isso aqui, o dia que chove muito, desbarranca e impede essa estrada. Se tiver uma casa aqui, aterra a casa. Se tiver uma estação de tratamento, entope a estação. Entendeu? Então, o prejuízo é muito grande. O prejuízo é muito grande. Se o produtor rural, ele tem que cuidar de suas pastagens. Faz parte da inteligência dele. Ou propriedade e que tem as pastagens bem cuidadas, o gado produz melhor. Ele ganha mais dinheiro. Ele pode deixar parte da sua propriedade para reserva. Entendeu? Ele tem que respeitar, porque imagina só, olha aqui, ó, hoje o que acontece? Cerca de 70% das propriedades mineiras, rurais, a principal renda das propriedades mineiras hoje é leite. A principal renda das propriedades mineiras é produção de leite. Pequena, uma média baixa, de baixa tecnologia, mas é leite. Aí, quando o cara vai começar a tirar leite, ele pega o gado e coloca um cruzamento de europeu, de gado holandês, não é isso? Um gado mais preto. Bom, antigamente, os nossos avós tinham um gado anelorado, girado, que é um gado de origem africana. Um gado que está acostumado com as temperaturas tropicais. Aí ele vai e coloca um gado de maior produtividade, mas que não é adaptado. A quantidade de células sudoríparas que ele tem é muito menor do que as quantidades de glândulas sudoríparas do gado africano. Então ele não consegue transpirar. Veja só, olha o exemplo aqui, ó. Olha essas vacas no momento de sol, tá tanto sol, olha a sombra aqui, tá vendo? Elas vão para debaixo da árvore. O proprietário rural tem que ter o conforto para os animais. Tem que propiciar esse conforto. Tem que propiciar, porque o animal não é adaptado a essa situação.
Bom, olha só, olha um plantio aqui, ó, plantio de café. Como grande parte das fazendas mineiras que adota a política do café com leite, né? Tem o gado e tem o café. Antigamente, e eu estou mostrando isso para vocês porque a gente vai entrar agora no programa Produtor de Água e todo esse tipo de atividade que a gente está falando, ele é passível do produtor rural receber porque está fazendo esse tipo de atividade, tá? Veja só, aqui é um plantio de café, é um plantio em nível, não é? Quando o plantio é em nível, o que acontece? Quando chove, a água, ao descer, se ela encontra um plantio em nível, ela tem muito maior dificuldade de descer. Assim como a água tem dificuldade de descer, a terra também tem dificuldade de descer. E quando você faz um plantio em nível, o que você quer? Que a água demore mais a descer, que a terra desça menos, porque à medida que você não deixa essa água e essa terra descer, essa água infiltra. E na propriedade rural, um dos grandes objetivos do nosso programa é aumentar a infiltração e diminuir a erosão. Olha só, então, no fundo, depois, a gente vai entender o programa, a gente vai ver o que a gente quer pagar. A gente quer pagar o produtor para ele ajudar a infiltrar mais água e para ele não deixar a terra correr para o rio. Porque o que você faz se você infiltra a água? A água da chuva, ela vem no momento, digamos assim, que a gente chama das águas, né? Momento aí de outubro até março, que é o período das águas na maior parte do Brasil. Nessa época, a grande quantidade de chuva bate no solo e vai descendo. Como a quantidade de chuva é muita, normalmente o solo não consegue absorver tudo. Aí essa água vai no rio e vai carregando a terra junto. Essa terra que é carregada, o lugar mais baixo de toda a propriedade é o rio. Concorda? Então essa terra que é carregada, ela vai para o rio. Terra no rio é o que a gente chama de assoreamento, né? A terra vai para dentro do rio, o rio fica mais raso. Se ficou mais raso e tem mais água, vem a enchente, a água transborda. Se essa água transborda, a população mais pobre nossa hoje mora normalmente nas áreas de beira de rio, nas áreas menos nobres, né? Então, nesse momento de alagamento, quem sofre mais normalmente são justamente as populações mais pobres também. Tá? Então, quando você, com esse programa que a gente vai conversar aqui agora, promove uma maior infiltração de água do momento da chuva, o que acontece? Se choveu muito e você conseguiu infiltrar mais, essa água vai descendo e vai até o lençol freático. E sai lá no rio, ela demora a sair. Ela demora 3, 4 meses para sair lá no rio ou no nascente. Então o que você consegue? Consegue, no momento da chuva, você diminuir a quantidade de água que causaria enchente, e no momento da seca você tem mais água disponível na nascente ou no rio, daqui 3 ou 4 meses. Esse é o objetivo do programa Produtor de Água. Você aumentar a infiltração, você diminuir o assoreamento e você ter mais água disponível para gastar justamente no momento que você mais precisa. Ninguém briga por água no momento das águas, porque tem água sobrando. Agora, no momento da seca, se um cara tirou um fiozinho d'água lá para irrigar, o outro já, opa, tirou, né? Porque nessa época todo mundo precisa da água e ninguém tem. Veja só, um proprietário que coloca o seu solo numa situação dessa, uma pastagem degradada, o gado não tem rendimento. Não tem rendimento. Ao contrário, quem tem uma pastagem de boa qualidade, o gado sai muito melhor. O proprietário ganha mais dinheiro. A chuva, quando bate numa propriedade desse jeito, ela não tem nada para segurar ela. Imagina uma gota de chuva, gente. Todo mundo aqui já teve a oportunidade de correr da chuva. Primeiro, você não molhar, e segundo, que o pingo da água, quando é um pingo com a chuva grossa, ele dói, não é isso? Bate no você, ele dói. Aquela gota vem numa velocidade muito grande e ela bate em você e você sente aquele. Imagina um solo como esse aqui, ó. E a chuva, você corre por causa de uma chuva.
Mas a chuva tem milhões de anos que ela está vindo. Então, num solo exposto, que bate um pingo de chuva nele agora, amanhã, 1 ano, 100 anos, 1 milhão de anos, entendeu? Ele fere o solo. Uma gota d'água, quando ela bate, você coloca uma câmera fotográfica potente, quando a gota d'água bate no chão e está o chão exposto, ela bate, ela faz um buraco no solo e joga terra para fora. Essa terra está solta. Aí, dali de fora, essa terra vai para o rio. Quando você tem um solo desse jeito aqui, é isso que acontece. A chuva vai batendo, você vai perdendo a parte nobre porque o solo, a parte nobre do solo é muito fininha. É uma parte aí de 20, 30 centímetros, que é uma parte nobre. E você perde essa parte nobre à medida que você vai deixando esse solo exposto. Além disso, um solo desse jeito não infiltra a água. Não infiltra. Por quê? Porque não tem nada para segurar a água. Se não tem nada para segurar, ela desce. Agora, num solo desse jeito aqui, ó, ou em um solo que tem árvores, o que acontece? A água vem lá de cima, bate na árvore, diminui a velocidade, bate no chão, chega no chão, se ela encontra uma pastagem ou uma agricultura bem feita, ela bate ali no chão e vai infiltrando. Por quê? Porque quando você vê aqui, quando você vê esse capim bonito ou uma agricultura bonita por cima da terra, por baixo da terra também ela é bonita. Ou seja, o sistema radicular, as raízes dela também são bonitas. E essas raízes funcionam como um perfurador do solo. Então, o lugar que tem uma cobertura vegetal, a chuva bateu, penetra. E penetrou, vai sair na nascente, vai sair no rio daqui 3 ou 4 meses. Muitas outras opções, muita gente trabalhando com uma agricultura mais evoluída, colocando árvores e pastagem, ou árvores e agricultura, né? Sistema de integração, lavoura, pecuária, floresta. Né? O produtor tem renda do gado e renda depois com eucalipto ou com outras nativas. Muita gente já optando por fazer isso com teca, com seringueira. Né? São atividades que o cara trabalha, é melhor para o meio ambiente e ele tem uma renda variada, não tem só a renda da agricultura. Né? Nós temos que ter preocupação, vocês principalmente, gestores que trabalham direto com o produtor rural, tem que ter a preocupação do produtor rural ter uma renda. O produtor rural, ele é o resto. Estou falando isso por causa da água, né? Por causa da água, mas o produtor, ele não tem condição e nem é justo que ele trabalhe por você sem receber nada por isso. Então, se você pode ajudá-lo com assistência técnica, com a máquina para fazer um determinado tipo de atividade, tem que ser feito isso, porque sozinho ele não faz. E também é injusto que o produtor rural gaste o seu pouco dinheiro a benefício da sociedade. Né? A sociedade tem que pagá-lo por isso. E cada um paga ao seu modo. Né? Cada um paga ao seu modo. Bom, o programa Produtor de Água, o que ele propõe? O que é proposto? Bom, veja só. Nos programas que a gente trabalha, a gente propõe que as estradas rurais sejam... Primeiro eu vou falar tudo que tem que ser feito, depois a gente vai falar... E o dinheiro para isso, tá? Depois não vamos falar disso. Mas primeiro vamos falar de o que tem que ser feito. Né? Readequação de estradas rurais. As estradas rurais tem pesquisas que mostram que as estradas rurais são os principais degradadores dos recursos hídricos. Quando você faz uma estrada rural inadequada, que é característica de nossa Minas Gerais, né? Porque as estradas de Minas, quase todas, elas vieram seguindo onde é que os carreiros passavam, né? É assim? Aí o cara veio depois, contratou e meteu naquele lugar e vai fazendo, né? Então, estrada sem planejamento, quando vem a chuva, essa estrada vem carregando. Outro problema, vão aí o seu secretário de obra, né? A preocupação do secretário de obra é fazer a estrada ter trafegabilidade, né? O carro passar. Aí vem o patroleiro, enfia o bico da lâmina ali e tira a água. Aí acabou a preocupação dele, né? Para onde é que aquela água vai e o que ela vai fazer lá para baixo? Não me interessa, não é assim? E isso nos interessa, né? E isso nos interessa, e nós vamos começar disso agora, né? Então a estrada rural, ela tem que ser readequada para, ao invés de ela ser danosa ao meio ambiente, ela ser uma colaboradora do meio ambiente.
Porque na estrada a gente quer o contrário do que a gente quer na agricultura e no pasto. Como na agricultura e no pasto a gente quer aumentar a infiltração. Mas na estrada a gente não quer infiltrar não, porque se infiltrar, o carro não passa, né? Vira lama, né? Então na estrada, realmente, a estrada é um local que não pode ter infiltração de água. Quanto menos infiltração, melhor. Tanto que você cascalha, você pavimenta, para não ter infiltração. Mas, quando a gente readequa a estrada rural, você tem que fazer estruturas para, ao invés de pegar essa água e jogar para ela ir para o rio, naquele momento da chuva, você captar essa água, infiltrar essa água para ela sair lá no momento que a gente está precisando dela. Então, essa readequação de estradas rurais, para nós, ela é indispensável em todos os projetos de pagamento de serviços ambientais. E é uma forma de você beneficiar o produtor rural também. Por quê? Porque, normalmente, a prefeitura faz as estradas vicinais principais, mas as estradas da propriedade, muitas vezes não faz, né? Porque não tem tempo, porque não tem tempo, porque não dá para fazer, né? Então, no nosso programa, a gente tem um especial cuidado com essas estradas rurais, vicinais e estradas da propriedade, para transformá-la em uma forma de você aumentar a infiltração e diminuir o carreamento de sedimentos para os rios. Construção de barraginhas de captação e infiltração de água de chuva. Isso aqui, gente, foi uma técnica, assim, daquelas que a gente pode classificar de milagrosa, sabe? Você fazer barraginha para você captar a água de chuva e para você infiltrar é uma coisa muito barata e que tem um efeito magnífico, né? Magnífico. Por quê? Porque ela justamente capta a água no momento. Esse microfone está começando a falhar. Não? Tá não? Tá. Então desculpa. Por favor, pode falar se... Eu fui professor por muitos anos e à noite, né? Então, o artifício para não deixar o aluno dormir era falar alto. E eu estou usando mesmo aqui depois do almoço. Bom, então, essas barraginhas, você elege os locais adequados, você dimensiona o tamanho que você quer fazê-las, para ela receber a água da chuva. Então, ela recebe a água da chuva e infiltra. Daí 2 dias chove de novo, ela recebe mais água, torna a infiltrar. Daí 1 semana chove de novo, ela recebe e infiltra. Então a quantidade de água que você consegue infiltrar em uma barraginha é imensa. E uma obra muito barata. E você pode medir isso. Nós temos medidor baratíssimos que mede o medidor feito de PVC, cano de PVC, desenvolvido lá na Universidade Federal de Viçosa, pelo professor Prusk. O pessoal de Luz que está aqui já fizeram medições, uma grande quantidade de medição com isso. É um medidor de PVC, com a boiazinha, né, que você mede o quanto que em cada chuva você mede o quanto que aquela barraginha infiltrou. Imagina se você fizer uma grande quantidade de barraginha em uma bacia hidrográfica que abastece uma cidade, o tanto de água que você vai levar mais para aquela bacia captar a água para abastecer a cidade. E um dos objetivos desse programa é trabalhar nas bacias de captação para abastecimento humano. Né? Ou seja, o uso mais nobre que existe da água é abastecimento humano e dessedentação animal. A lei das águas já disse isso. Né? O uso mais nobre é a água para você beber e para os animais beberem. Então, se você consegue trabalhar numa bacia de captação que vai abastecer a sua cidade, e se você consegue pagar aos produtores daquela bacia, você tem a garantia de que você sempre vai ter uma água de quantidade e melhor qualidade para você beber. Outra atividade é construção de terraços em nível. Terraço em nível é uma curva de nível, só que feito por trator. Né? O trator vai passando, passa 1, 2, 3 vezes em nível, vai juntando. Nós temos foto logo aqui, ó. É esse aqui, ó. O trator passa várias vezes, vai juntando a terra no meio. Faz um monte da altura desse móvel aqui. Né? Então, a água vem do morro, como se o morro lá, a água vem, chega aqui e encontrou esse terraço em nível, que é aquela estrutura ali, ó, feita de trator. Isso aqui é foto lá de Painhas, né? Painhas.
Aqui, as fotos que eu vou apresentar aqui não são fotos de livro, não, tá? São fotos dos nossos projetos, tá? Bom, então você imagina, se a água vem e encontra um obstáculo aqui, um terraço alto, ela vai parar aqui. Então ela vai segurar a terra que veio e vai segurar a água e vai infiltrar, tá? Esse é o objetivo do terraço. Que também é uma estrutura barata. Outra atividade, cercamento e plantio de espécies nativas em áreas de preservação permanente. Bom, veja só. O nosso programa é um programa de pagamento por serviços ambientais. A gente vai pagar aos produtores que se dispuserem a fazer aquele serviço. É um programa voluntário, só entra quem quer. Mas existe um Código Florestal, né, que obriga os proprietários a fazer isso. Todo mundo conhece o Código Florestal, né? É uma forma inteligente para o produtor rural quando ele passa a ser parceiro do produtor de água. Por quê? Porque todas as atividades, todas as intervenções que são feitas, são pagas pelo programa. O produtor não coloca dinheiro no produtor de água. O produtor rural não coloca nenhum centavo no produtor de água. São os parceiros que fazem tudo. Ele só disponibiliza a propriedade e, assim, ele tem algumas obrigações, que a gente vai falar, né? Mas ele não coloca dinheiro. Então, imagina, se o cara tem que recuperar as APPs dele, se ele tem que recuperar as nascentes, e chega um programa que fala assim, não, nós vamos cercar suas nascentes, nós vamos plantar, nós vamos fazer barraginha para você. Quer dizer, ele tem a oportunidade de fazer tudo que vai ser cobrado a ele daqui a pouco. Né? Daqui 1 ano, 2 anos ou 3 anos. Né? Outra atividade que não tem como não estar junto é a educação ambiental. Né? A educação ambiental, se você não educar a população, você não faz nada. Né? Isso aí é uma função de todos nós, diária. Né? Educação ambiental é igual a educação de filho. Né? Todo dia o cara faz, o filho faz, corrige. Educação ambiental é a mesma coisa. Né? Tem que começar na escola todo dia, começar lá no cuidado que ele tem com a carteira, que se ele quebrar, vai ter que cortar mais uma árvore para fazer carteira, ou vai ter que empregar mais produto de plástico. Se ele jogar um papel no chão, mostrar para ele que aquele papel vai acabar lá, naquele lixão que nós vimos aí que, né, 70% dos municípios mineiros tem um lixão. Né? Então, a educação ambiental começa de lá. E é interessante nesses programas, quando a gente vai implantar os programas de pagamento de serviço ambiental, que, assim, é um programa que tem que ter o comprador e o vendedor do serviço. O vendedor sempre é o produtor rural, né? Então, nas primeiras reuniões, a gente reúne lá 30, 40 produtor rural e os outros, assim, ficam uns sentados aqui, interessados, mas ficam uns lá no cantinho assim, e os outros não vieram, né? E aí o outro já fala, seu fulano não veio não, porque ele falou que esse negócio que tem o governo no meio, ele não entra, né? Que isso aí já é para tomar a terra dele, que é para obrigar a fazer... Né? Então, tem sempre as pessoas que não entram. Agora, nesses anos que a gente tem trabalhado com produtor de água, a gente tem ficado muito feliz, porque depois que entra, não sai. A gente não tem, até hoje, nenhum programa de produtor de água que um produtor pediu para sair. Nós não temos nenhum município que a gente começou a trabalhar com o programa de produtor de água, que o município falou, não, esse negócio não é isso. Não temos, entendeu? Pelo contrário, né? A demanda de produtores cada dia aumenta, a demanda de municípios cada vez aumenta. Então, o terraceamento. Para que esse terraceamento? Veja só, isso aqui é característico de Minas Gerais, né? Das propriedades mineiras. Um local em que a água vai descendo todo dia, que o gado vai passando, vai formando esse caminho. Então, imagina a chuva batendo aqui por 1 semana, 1 mês, 10 anos, 20 anos, ela vai carregando essa terra aqui, ó. Isso aqui daqui a pouco vira uma vossoroca. Esse terraceamento é para ele chegar e ele corta aqui, ó. Ele corta isso, né? Você pega o trator e vem cortando isso. Quando você corta, você impede que a terra desça, impede que a água desça passando. E como a água fica muito tempo retida, aqui, ó, você cria uma reserva de água. Então, logo embaixo, fica sempre verde a pastagem. Entendeu?
Outra atividade, cercar. Okay, aqui tem uma nascente aqui, ó, tá vendo? Cercamento de nascentes. Aqui é uma nascente que já estava totalmente estabilizada com braquiária, né? Então, as nascentes são prioridade, né? As cercas são feitas pelo projeto, tá? Aqui, ó, cada lugarzinho desse aqui, ó, é uma árvorezinha, né? Então, cerca-se, planta. Esse trator aqui é um trator do projeto, né? Fazendo o coveamento para plantio e para instalação da cerca. A importância que tem da educação ambiental. Quando você vai fazer um projeto ambiental, você tem que envolver a escola. Você pega os alunos, nós temos um projeto aqui do pessoal de Luz aqui, que está aqui presente. Quando foi feito lá, em Luz, um projeto nosso, para coletar sementes, eles fizeram uma gincana das escolas. Quem trouxer, uma das tarefas da gincana era trazer semente de espécies nativas, né? Catalogada, né? Aí era por peso, com o nome das... Ó, a quantidade de semente que ganhou. E assim, você pega uma cidade do interior, o cara é óbvio que cada um mora num lugar, tem aquela escola rural, então você diversifica as matrizes, a quantidade, né, de semente, e participa e os alunos participam. Depois, eles vão para o viveiro, ajudar a misturar a terra, ajudar a plantar. Depois, isso aqui, ó, isso aqui é a parte final, a parte do plantio. As escolas vêm plantar. Você tem que envolver a sociedade. Projeto ambiental, gente, projeto ambiental não é fácil. Tem que ter uma boa vontade muito grande. Ninguém está falando aqui que é fácil. Tem que ter uma boa vontade muito grande. Mas quando você envolve a sociedade, quando você quer fazer acontecer, se você quer fazer diferente, dá para fazer. Né? Dá para fazer. Dá para fazer porque tem gente fazendo. E assim, eu não vou citar aqui exemplo de cidade grande, de capital, não. Né? A cidade que tem o projeto ambiental, o projeto produtor de água mais eficiente no país hoje, é uma cidade que tem menos de 30 mil habitantes. Uma cidade pequena. É uma cidade mineira, né? A cidade chama-se Extrema, né? Já tem um projeto ambiental, nós temos um programa produtor de água lá implantado há mais de 10 anos, funcionando perfeitamente há mais de 10 anos. Os produtores rurais já recebem. Alguém aí que já viu o Globo Rural, talvez tenha visto essa reportagem sobre Extrema, não já viram? Alguém já viu aí? Já? Não é? Não, ela é Minas, Ela é Minas, né? Ela é Minas, cidade extrema. Só que a água, olha só como que a questão ambiental carrega uma nobreza com ela. A cidade extrema é a cidade mineira, mas ela produz a água que vai abastecer a represa de Guarapiranga, que é bebida pela população de São Paulo. Não é nobre uma coisa dessa? Né? Nós temos aqui Viçosa, tem alguém de Viçosa aqui, Viçosa, Minas Gerais? Tem, fora o professor? Tem. Nós temos um projeto, um projeto lá em Viçosa, que está caminhando para ser um programa de pagamento por serviços ambientais, né? Com o SAAID lá. Já estamos implementando essas atividades, só que a água que abastece Viçosa, que abastece a universidade, ela vem de uma outra cidade, vem de Coimbra. Então, aí quando a gente foi aprovar o projeto, veja só, olha como é que chega a situação. O dinheiro, o SAAID de Viçosa pediu dinheiro, mas ia gastar o dinheiro lá em Coimbra. O pessoal do administrativo, não, que não pode, como é que o município vai pegar dinheiro para gastar, né? Aí tivemos que fazer um arrazoado, né? Uma explicação. Eu tive a oportunidade de fazer isso para mandar para o nosso jurídico, né? E falar, quem tem que cuidar da água que ele vai beber? É o espaço geográfico onde essa água é produzida ou quem vai utilizar essa água? Esse foi o meu questionamento, né? É óbvio que quem tem... Pega o produtor de água lá, o pessoal de Nova York, como a gente estava falando, né? Se a água de Nova York é produzida em outro município, quem tem que pagar para cuidar dessa água? É o outro município ou é Nova York? É Nova York, né? Quem tem que pagar é quem vai ser beneficiado. E esse é o princípio do programa produtor de água. A sociedade tem que pagar o produtor para que ele ofereça uma água em maior e melhor qualidade. A sociedade tem que pagar, de alguma forma. Não é o produtor que tem que
pagar para ele oferecer uma água melhor, não. Porque não adianta mais esse discurso que é obrigação dele, que a terra tem uma função social, que o Código Florestal manda. Isso foi feito ao longo de toda a vida e nunca funcionou e não vai funcionar. Você tem que pagar o produtor para ele oferecer esse serviço, né? E não é bolsa, eu não estou falando de bolsa. O programa Produtor de Água não é bolsa, é um pagamento. Você faz, recebe. É medido, né? É medido. Eu vou oferecer tantos hectares para ser recuperado, para melhorar a água, se você vai receber por hectare. E isso é conferido, né? Conferido. Todo ano que ele vai receber, vai uma equipe lá, mede. Tá ok? Tá. Ok, libera, paga. Se ele não fez, ele não recebe. É um pagamento, não é bolsa. Tá? Aqui. Esse aqui tem foto essas fotos são lá de Luz. Está conhecendo as fotos lá? O Viver lá de Luz, feito com recursos do projeto. Nos nossos projetos, nós não gostamos de comprar muda. Não gostamos. A gente dá a preferência para fazer as mudas, para envolver, né? Para envolver. É óbvio que se você fala assim, ah não, você compra muda mais barato que você faz, compra. Compra sim, ué. E mais rápido, uma qualidade melhor, compra. Mas não é só isso, né? E quanto vale, aqui, ó os alunos aqui, ó, os alunos misturando terra, ó os alunos aqui plantando sementinha. Quanto vale isso, né? Isso aqui, esse projeto aqui gerou várias monografias de alunos, de professores, né? Falando das escolas, do envolvimento das escolas, né? Então, isso é importante, não é só, né, envolvimento, né? Em todos os nossos viveiros, tem que ter no mínimo 40 espécies nativas, né? Você não pode fazer um plantio de uma única espécie no APP, não pode, né? Vão diversificar. Isso aqui é uma barraginha. Outra barraginha aqui, ó. É uma cava que se faz, gasta-se normalmente 2 horas de reescavadeira. O equipamento ideal para fazer isso é uma reescavadeira que ela já vai tirando a terra, jogando para cá, e já vai pisando e compactando. Então, com 2 horas de reescavadeira, que está na faixa aí hoje, R$100 a hora, com R$200, você faz uma barraginha. Que fica normalmente 2, 3 anos sem manutenção nenhuma, se forem bem dimensionadas, né? E com isso, olha só, você faz aqui aqui, ó, aqui a água está entrando por aqui, ó, vem na barraginha e filtra. Você faz um ladrão para ela sair. Aliás, desculpa, ela está entrando aqui é a estrada, ó. Ela entra aqui e vai infiltrando aqui. E você faz um ladrão para ela sair, né? Claro que se a água foi em excesso, tem que sair. Nunca fazemos barraginhas grandes. Se precisar, faz 2, 3, 4 e interliga ela em série, né? Já teve situações que, em um projeto lá em Santa Catarina, que não era nosso, graças a Deus, fizeram uma barraginha muito grande, uns meninos foram tomar banho lá e um menino morreu afogado. Então, uma coisa dessa atrapalha todo o projeto, né? Então, a gente faz barraginha com 1 metro, 1,5 metro no máximo, e se precisar faz mais. Olha só aqui, ó. Você vai armazenando a água. Essa água demora para ser infiltrada. Então ela vai abastecer o riozinho ou a nascente daqui 2, 3 meses, quando você mais precisa dela. A barraginha cheia, infiltrou, olha ela vazia aqui a marca, ó. Dá outra chuva, ela torna a encher, esvazia. Esse é o princípio da barraginha. Tem gente que fala da barraginha, mas a barraginha não para cheia. Melhor. Se não para cheia, melhor. Significa que ela está infiltrando muito bem. Entendeu? Está infiltrando muito bem. Melhor. Essas coisas é bom a gente citar a experiência, porque às vezes o cara fala, mas não resolveu nada. Só fica vazia. Ótimo, está vazia. É feito para ficar vazia mesmo. É feito para segurar água no momento da chuva e infiltrar. Como eu falei lá, isso não são fotos de livros, são fotos dos nossos projetos, né? Você pega uma estrada dessa aqui, ó, um morro desse, gente, quando chove, quando não tem barraginha, ninguém passa. Aí o cara não consegue passar de carro, o caminhão de leite não passa. Se você faz várias barraginhas, e isso aqui hoje tem softwares para dimensionar
o espaço da estrada, a quantidade de chuva em cada metro quadrado de estrada, vai dar tantos metros de água, para tantos metros de água você faz uma barragem com tanto de capacidade de filtrar, entendeu? É uma coisa tecnificada, não é aquela coisa jogada assim, né? Aí, se você, olha só, aqui teve uma chuva, a barragem infiltrou, todas as barragens infiltraram. Daqui 2 dias são tudo vazias, veio outro chutou e infiltrar, né? Para que você faz isso? Para evitar isso aqui, ó. Uma estrada igual a essa, olha só, daqui um dia não passa carro e essa terra toda aqui vai para o rio. O lugar mais baixo é o rio, ela só vai para lá. Tá? É um exemplo da construção de terraço, né? Esse equipamento aí, aqui é um terraceador, né? Equipamento barato. Para esse tipo de projeto, gente, esses equipamentos são baratos, né? São baratos. E funcionam muito bem. Olha só os terraços. Cheio d'água. Ótimo, né? Você pega uma região, esse terraço aqui, isso aqui é lá em extremo, ó. Essa foto tem uns 2 meses que eu tirei lá. Imagina essa nascente aqui, ó. Depois que foram feitos esses terraços, daqui 2, 3 anos que você vai lá, essa nascente é muito maior. Com certeza, a quantidade de água que vai infiltrar aqui, ela vai ficar aqui, ó. Aí algum produtor pode falar assim, mas se fizer esse terraço vai estragar minha propriedade, vai não sei o quê. Olha o terraço depois de estabilizado aqui, ó. Tá vendo? Nasce, como você frouxou a terra e aumenta a infiltração, o capim nasce até melhor. Fica mais bonito, entendeu? Isso aqui é um projeto já estabilizado, depois de 2 anos. Né? É óbvio que todo projeto, onde você trabalha, que é a região de gado, você tem que cercar. Tem que fazer cerca boa. Porque se você não cercar, o que acontece? Se você não cercar, aqui fica um capim lindo e aqui pouco capim e o gado vai querer entrar. E aí, se entrar, vai comer as espécies nativas que nós plantamos aqui. Em região que é só de... Tem muita região que a gente trabalha que é só agricultura. Aí você não precisa cercar. O cara só tem agricultura, você só isola a área, você demarca a área. Né? Outra coisa, nos nossos projetos, a gente não cobra que o cara, digamos assim, obedeça a legislação ambiental. Por quê? Digamos, eu quero deixar isso bem claro para vocês. Olha, se, por exemplo, o Código Florestal, porque o Código Florestal hoje, ele estratifica, né? Tamanho da propriedade, tamanho do rio, tem algumas estratificações. Mas digamos que o cara tem um rio que ele precisava de recuperar 20 metros. Aí ele fala, não. Aí o projeto, quando a gente chega para implementar, a gente fala com ele, ó, se você quiser implementar esses 20 metros, você vai ganhar X por ano. Aí eu falo, não, mas eu queria só a metade, porque não sei o quê. Nós aceitamos. Falo, tá bom, você vai aceitar só a metade, você vai ganhar a metade. Por quê? Porque é um programa de pagamento por serviço ambiental. Ele só vai prestar a metade do serviço. Né? Então ele ganha, não é para seguir a legislação ambiental. O nosso programa, ele não multa ninguém e nem obriga ninguém a fazer aquilo. Ele se dispõe a fazer uma quantidade e recebe pela quantidade que ele fez. Mesmo se for APP, a gente paga também. Aí muita gente questiona e fala assim, mas o cara como alguns falam, você vai pagar o cara para ele parar no sinal vermelho? Nosso programa paga mesmo que seja para ele seguir, para ele fazer na APP. Tá? Isso porque a gente acha que, como não foi feito até hoje, né? Não foi feito, é uma oportunidade dele fazer. E ele, o que a gente compra é o serviço que ele está prestando. O que ele vai implantar, ele vai prestar um serviço à sociedade, vai receber por esse serviço. Bom, aí vem, né? Bacana, né? Bacana. Mas quem paga? Quem paga isso? 5 minutos, vamos passar, né? Bom, quem paga? Veja só. Esse é o programa Produtor de Água nosso, né? É um programa de melhoria da qualidade e da quantidade de água em mananciais através de incentivo financeiro aos produtores. Tá? Ele é um programa voluntário, né? Só participa quem quer, só o produtor que quiser, mas nós não trabalhamos com produtores, trabalhamos com bacia hidrográfica, né? Pega-se uma bacia, reúne-se os produtores, o município, um órgão de assistência técnica, e os produtores que quiserem entram naquele programa. Tá?
Bom, o que o produtor rural vai fazer? Prática e manejo conservacionista e de melhoria da cobertura vegetal, que venham a contribuir para o abatimento efetivo da erosão e sedimentação e para o aumento da infiltração de água. Ou seja, o que a gente quer? Eu falei, aumentar a infiltração e diminuir a erosão. Tá? Segundo o conceito do provedor-recebedor. Ou seja, aqui é o contrário da política feita até hoje de poluidor-pagador. Se você polui, você paga. Não, aqui é o seguinte, você provê, se você for provedor de um serviço ambiental, você vai receber por isso. Tá? Então, você recebe porque você presta um serviço. O foco é o pagamento por serviços ambientais, voltado à proteção de recursos hídricos. Né? O que nós fazemos? A Agência Nacional de Água apoia, orienta, certifica projetos que visem, esse apoio aqui é inclusive financeiro, tá? Que visem a redução da erosão e do assoreamento de mananciais no meio rural, propiciando a melhoria da qualidade, ampliação da regularização de oferta em bacias hidrográficas de importância estratégica. Bom, o que a gente paga? Como que a ANA entra nesse tipo de projeto? Entra pagando os arranjos, né? Assim, pagando assim, porque é o seguinte, para você implantar uma coisa dessa, você tem que ter um arranjo, né? Você tem que reunir prefeitura, órgão de assistência técnica, alguma universidade, ou o SAAI, ou a Copasa, alguém, porque tem que ter, olha só, o produtor rural vai prestar o serviço e alguém vai pagar. A gente entra no meio, a gente entra implementando as ações, a gente entra pagando cerca, paga muda, paga plantio, paga educação ambiental, em algumas situações doa trator, a gente faz para o produtor tudo que tem que ser feito, tudo. Ele não faz nada. Ele ajuda, assim, cuidando da cerca para não deixar o gado entrar, a gente dá a fomicida, mas ele que tem de colocar a fomicida. Quando o operador de máquina vai lá, ele dá a comida para o operador. Ele é um colaborador e entra com a propriedade. Como é que a gente calcula o preço disso aí, que vai pagar ele? Depende, cada arranjo paga um preço. Normalmente a gente chama de custo de oportunidade. Quanto ele ganharia em 1 hectare ali naquela região por um ano? De lucro, entendeu? Que é muito baixo no Brasil, né? Normalmente, né? Então, se 1 hectare ali ele ganharia, digamos, R$300 por ano, ou R$400 por ano, se ele cede 1 hectare para fazer essa atividade, ele ganha essa quantidade por ano. Então, a gente baseia no custo de oportunidade. É óbvio, se for lá em Santa Catarina, uma região que o cara trabalha com uva na APP, ele vai ganhar mais por hectare do que uma região, tipo lá em Viçosa, que é uma pecuária extensiva. Correto? Mas esse cálculo é feito de acordo com o arranjo, né? Os parceiros sentam e definem, né? Não, aqui nós vamos pagar tanto por hectare por ano. Normalmente é pago em dinheiro por hectare por ano. Tá? Bom, então, o que a gente tem feito normalmente, a gente paga os terraços, barraginhas, readequação de estradas, proteção de nascentes, né? Conservação de fragmentos florestais e recomposição de área de preservação permanente e reserva legal. Olha só, esse aqui é interessante, a conservação de fragmentos. Nos nossos projetos, a pessoa que já tem uma floresta conservada, esse é o cara que mais ganha, porque ele já conservou. Outra coisa, nós não vamos gastar nada para implementar ali, normalmente é só uma cerca. Então, se esse cara ele já entra prestando o serviço ambiental, esse cara tem que ganhar mais do que o outro. Ele ganha mais mesmo do que aquele que oferece a terra para plantar. Porque o cara que oferece a terra para plantar, ele vai ganhar. Mas nós vamos gastar bastante ali. Veja só, o que a gente tem gasto hoje, a gente tem que gastar de 10 a 15 vezes o que o produtor recebe. Entendeu? Então, por hectare, digamos, a gente gasta de 10 a 15 vezes o que o produtor vai receber por ano. Aliás, ao longo de 5 anos, porque normalmente os projetos são em 5 anos, inicialmente. Então, se o produtor vai receber em um ano R$1.000 em um hectare, a gente tem que gastar de 10 a 15 mil reais para implementar as ações ali. Então, a gente gasta muito mais para implementar do que para pagar. E a gente entra justamente nesse processo aí de pagar para implementar.
para pagar o produtor, que é a menor parte, são arranjos locais, né? Então, os interessados têm que arrumar parceiros. Os parceiros hoje são Prefeitura, SAAI, Copasa, Comitê de Bacia, ONGs, e já tem até BNDES pagando, tá? Então, cada um tem que formar o seu arranjo, né? Cada um tem que... Interessou no projeto, é bacana? É um projeto bacana, simpático. Quem fizer faz diferença, né? Está fazendo uma coisa, assim, diferenciada, né? Você pega o produtor de água de Extrema, por exemplo, tem prêmio mundial, prêmios mundiais, né? Então, mas tem que ter os arranjos locais para o pagamento. Tem que ter conversa com os produtores rurais. Vocês estão dispostos a fazer? Porque é na propriedade dele, ele tem que querer, é voluntário. Bom, no que a gente vai chegar é isso aqui, ó, melhoria da qualidade de água, né? Melhoria da qualidade e quantidade de água pelo incentivo das práticas. Tá? Nós vamos ter aumento de oferta da água na época que você mais precisa dela, né? Você vai ter mais água na nascente e no rio na época da seca. Vai ter, né? Você vai aumentar a infiltração, ela vai sair mais. E conscientização de produtor e consumidor, né? Isso aqui não tem dúvida, né? Bom, as fontes de recursos. Orçamentos da União, dos estados, do município. Fundos estaduais de recursos hídricos e meio ambiente, né? Onde tem comitê de bacia, o comitê de bacia financia também, tá? Fundo Nacional do Meio Ambiente, bancos de organismos internacionais, empresas de saneamento, geração de energia e recursos de cobrança de água. TACs, né? Esses TACs, gente, nós temos um projeto lá em Goiânia, na bacia, que é a bacia do João Leite, que é a bacia de Goiânia, que quase todo o recurso para pagamento vem de TACs. Foi multado, todos os recursos vão ser desviados para um fundo que vai pagar o pagamento, vai fazer o pagamento dos serviços ambientais. Então, cada arranjo é único. Tem que ter criatividade, tem que ter vontade de fazer, mas dá para fazer. Nós já estamos fazendo. Onde que nós estamos fazendo? Estou colocando aqui exemplo de onde que já está andando, tá? Andando de alguma forma. Conservador de água de Extrema, Minas Gerais. Joanópolis e Nazaré Paulista, em São Paulo. Pipiripau, na Bahia. Produtores de água do Espírito Santo. Camboriú, Balneário Camboriú. Em Goiânia, Rio de Janeiro, Guandu. Guariroba, Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Apucarana, no Paraná. Patrocínio, em Minas. Guaratinguetá, São Paulo. Rio Branco, no Acre. Palmas, no Tocantins. João Leite, no Goiás. E agora estamos aí trabalhando no Comitê dos Doces de São Francisco para implementar os primeiros programas. Bom, nós somos parceiros, tá? Temos interesse. Agora, tem que ter o quê? Tem que ter quem queira vender o serviço e quem queira pagar pelo serviço. Nós não pagamos pelo serviço ambiental. Tem que ter, nós pagamos para implementar. Tudo que tem que ser feito, nós temos como agilizar, mas também não estou aqui oferecendo dinheiro, não. Entendeu? Estou falando assim. Temos... Não, até agora não tem falta... o ano atrasado, em 2011, nós abrimos um edital para contratar 12 programas produtor de água. Pasmem, nós contratamos 6, tá? Contratamos 6, porque faltaram candidatos, tá? Ou faltaram candidatos ou faltaram projetos adequados, né? Porque uma coisa é o seguinte, não existe dinheiro sem bom projeto. Eu avalio os projetos na ANA, eu trabalho com isso, com avaliação de projetos. Então, para falar com vocês assim, dá dó de ver os projetos que chegam, né? Um projeto, gente, um projeto é o seguinte, você pediu 500 mil reais para fazer alguma coisa, você tem que discriminar cada item. Ó, eu vou gastar 10 mil com cerca, tá, mas a cerca é o quê? É 5 mil com 10 rolos de arame, 5 mil com tantos palanques de eucalipto tratado, de diâmetro tal. Eu vou gastar 20 quilômetros de estrada readequada, eu vou gastar 100 mil, tá? Cada quilômetro vai usar 20 horas de uma máquina tal, que custa tanto por hora, e isso. Eu vou gastar educação ambiental, vou gastar 10 mil. O que é educação ambiental? Eu vou fazer 20 palestras, cada palestra com 5 horas, com 1 hora, na palestra vai ser tratado isso, né? Aí, no total de cada projeto, você tem que fechar
o total que você pediu, entendeu? E eu tenho que saber o que custou o que vai custar cada item. Isso é um projeto, né? Você descreve a parte técnica e descreve a parte financeira. Mas tem que o total dali que você pediu tem que estar, para eu olhar assim, ele vai fazer um viveiro. O que ele quer no viveiro? Ele quer 100 metros de tela, discrimina a tela, coloca o custo da tela. Ele quer um sistema de irrigação, tantos metros de mangueira, tantas pessoas, tal, cada pessoa. Tem que ser discriminado, porque é óbvio, eu sou um funcionário público. Eu não posso aprovar um projeto se eu não sei em que ele vai ser empregado, né? Então, a nossa maior dificuldade hoje são bons projetos, infelizmente. Tá? Outra coisa aqui que eu queria deixar assim como uma orientação para vocês, Minas aqui, 70% da cidade, 76% da cidade, menos de 15 mil habitantes. Situação difícil, prefeituras pobres, né, sem dinheiro. Vocês têm que ter um captador de recursos da prefeitura. Tem que ter uma pessoa que saiba captar, identificar onde tem dinheiro. Porque normalmente, eu estou mostrando esse exemplo nosso aqui, montamos um edital para contratar 12, só contratamos 6. Tem que ter uma pessoa que saiba trabalhar com o Siconve. Os dinheiros dos recursos federais, as transferências voluntárias dos recursos da União, só são feitos pelo sistema de convênio. Siconve aberto. Isso é ótimo, aberto ao público. Mas tem que ter alguém para saber operar, né? Tem que ter isso. Com isso, vocês vão ter mais facilidade. Olha, o nosso site é esse aí, ó. O site do Programa Produtor de Água. É um site completo, atualizado, tá? Nele tem todos os nossos projetos, todos os nossos programas, tem as notícias, tem nele o manual do Programa Produtor de Água, que chama Manual Operativo, que nós terminamos de revisar agora, está atualizado. Então, se você acessar esse site, você vai ficar conhecendo muito sobre o Programa Produtor de Água. Se depois que você acessar, você se interessar, converse com seu prefeito, seus secretários, identifique uma bacia que dá para trabalhar, de preferência a bacia de captação, que abastece o município. Procure parceiros, sem parceiro não funciona. A Emater é um parceiro indispensável. Por quê? Porque tem que elaborar projeto. Em cada propriedade é elaborado um projeto para ver o que vai fazer naquela propriedade. A Emater é um parceiro importante. A Copasa, os comitês de bacia, o Ministério Público é um parceiro importantíssimo. Quem puder trabalhar com o Ministério Público é ótimo, porque eles conseguem redirecionar os recursos para aquela área. Tá? E nós estamos às ordens. Tá? Agradeço muito aí. Obrigado a vocês.